atuais, apesar de que eu, ao ler o tema, acho que o sono me impediu de ver o versículo, mas eu não vou atribuir a questão do engano, eu vou considerar como uma direção de Deus, porque no mundo de Deus não existe coincidências, existe trabalhar Deus. No mundo de Deus não existe sorte, existe trabalhar Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, e quero basear aquilo que quero falar nesta noite, do texto que li, no versículo 17, trazendo algumas verdades da palavra de Deus, verdades estas que foram fundamentais para os irmãos do terceiro século, espalhados pela Ásia Menor. Quando no primeiro versículo você percebe que Pedro está escrevendo aos irmãos que estão dispersos por toda a região da Ásia, por causa da intensa perseguição imposta pelo Império Romano Pagão, quando o Evangelho de Cristo Jesus havia explodido depois de 3 séculos da morte, ressurreição, ascensão de Cristo Jesus. Quando Pedro escreve a esses irmãos, Pedro tem em mente duas coisas. Primeiro, que os irmãos permaneçam firmes, constantes, perseverantes mediante a tribulação, mediante a circunstância de sofrimento e perseguição que eles estavam passando. Uma outra mentalidade de Pedro, uma outra ideia de Pedro é que aqueles irmãos permanecessem santos, irrepreensíveis diante de uma sociedade pagã, diante de uma sociedade idólatra, diante de uma comunidade idólatra, que não tinha princípios cristãos para seguir, diante de uma sociedade que não tinha temor de Deus. Pedro escreve nesse texto para que os irmãos permaneçam santos, irrepreensíveis diante da sociedade que eles estavam ali vivendo. Meus queridos irmãos, e quando Pedro aqui diz no versículo 17: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. A primeira verdade que quero aqui trazer para a igreja é que Pedro trata Deus como Pai, e esta é uma revelação da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que aqueles que aceitam a Cristo estão inseridos na família de Deus. Meus queridos e amados ouvintes da palavra do Senhor, e talvez você me diga: eu também sou filho de Deus, eu sou criatura de Deus, mas no sentido que aqui queremos expor é diferente, porque aqueles que pertencem à família de Deus são separados do mundo, porque aqueles que são separados do mundo são santos e irrepreensíveis. Aqueles que são separados do mundo faz como Paulo escreveu à igreja de Roma: não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Em 1 João capítulo 3, versículo 1, João escreve aos irmãos da Ásia dizendo: vede com grande amor ou caridade, em algumas versões, o Pai tem nos concedido sermos chamados de filho. E diz João no versículo 2: mas amados, agora somos filhos de Deus, e não é manifesto o que havemos de ver, mas sabendo quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. A expressão de João quando diz agora, é porque no tempo passado, no pretérito de Deus, estávamos rebeldes e irreconciliáveis, estávamos no estado de inimizade, não éramos filhos, mas a partir daqueles que aceitam a Cristo como Salvador, passa a ser considerado filhos, participantes da família de Deus. E como filho de Deus, nós temos características, nós temos qualidades herdadas deste Deus. Assim como o filho, no DNA, biologicamente, ele herda as aptidões, as inclinações, as vontades, os desejos, as características físicas do pai. Isso é biologia, isso faz parte da ciência, mas também no mundo de Deus, como criação de Deus, como filho de Deus, herdamos qualidades
qualidades pessoais desse Deus, herdamos qualidades morais desse Deus. A Bíblia nos diz, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que nós somos imagem, fomos criados imagem, segundo a semelhança desse Deus. Meus queridos irmãos, isso não significa forma, isso não significa corpo, porque no hebraico a palavra imagem significa algo exterior, algo voltado para dentro. Isso significa que a Bíblia usa a expressão imagem para dizer que o homem possui as mesmas qualidades de Deus, porém em um sentido limitado. Nós herdamos de Deus os sentimentos, nós herdamos de Deus as emoções, nós herdamos de Deus a capacidade para relacionar, nós herdamos de Deus a capacidade para falar, nós herdamos de Deus a capacidade para raciocinar, nós herdamos de Deus capacidade cognitiva, volitiva, sentimento, enfim, razão. Nós herdamos essas qualidades de Deus como semelhança, herdamos atributos morais como santidade, como justiça e capacidade para a espiritualidade. É nesse sentido que herdamos as qualidades e as características deste Deus.